Gostaria que vocês agora ficassem à vontade para abrir vossas Bíblias em Marcos, capítulo 8. A leitura que nós vamos fazer é do versículo 27 ao versículo 30. Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 30. O tema desse sermão de hoje é uma pergunta, e todos vocês vão notar que essa pergunta ela pode parecer muito simples, mas na verdade ela é uma das perguntas mais essenciais que o ser humano precisa fazer, a todo tempo. Ela é principal. Alguns até usam a expressão de crucial. Crucial vem de cruz mesmo, onde duas retas ali se encontram e ela encontra um ponto perfeito. Então essa é uma pergunta crucial que todo ser humano deveria pensar sobre ela e buscar responder acertadamente. E o tema então é essa pergunta: quem é Jesus? Parece ser bem fácil, né? Eu quero decorrer com vocês um pouquinho mais depois. Vamos fazer a leitura. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor em Marcos 8, versículo 27. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Pode se sentar, eu quero orar com vocês. Curve a sua cabeça, pense sobre essa pergunta e pense também a sua resposta. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Se nós somente a abríssemos e a lêssemos, Senhor, saberíamos que o Senhor já foi pregado essa noite. O que nós queremos te pedir nessa hora é que o Senhor perdoe os nossos pecados, ilumine a nossa mente, que nós possamos entender a Tua santa palavra, que possamos aprender mais hoje com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha, nos capacite, que os nossos olhos, ouvido, que o nosso coração, Deus, esteja diante de Ti agora, prostrado para aprender mais de Ti, Senhor. Revela-te um pouco mais a nós, Senhor. Faz esse milagre, Senhor, em nosso coração, que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados, impactados pelo poder do Teu Espírito. Senhor, usa a minha vida para pregar o Teu Evangelho, pregar a Tua palavra, e usa os Teus filhos, Senhor, da maneira que o Senhor desejar. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai. Amém. Quem é Jesus? Essa é uma questão de identidade, é claro, mas nós dizermos quem é Jesus pode parecer fácil, mas eu preciso te dizer que muitos poderiam dizer quem é Jesus. Quem é Jesus e por que Ele veio? São perguntas essenciais do cristianismo. Elas são perguntas que podem definir. Dentre essas duas, hoje, eu quero tomar um pouco mais de tempo para responder a primeira. Quem é Jesus? O porquê Ele veio será uma sequência dessas pregações que nós estamos recebendo todos os domingos no livro de Marcos. Mas ela é realmente uma pergunta que devemos nos fazer todos os dias para que a gente
não venha vacilar na fé, que nós possamos ter a certeza no nosso coração de saber responder isso a quem te pergunta: quem é Jesus? E essa pergunta, na verdade, ela é um divisor de águas. Essa pergunta, ela separa o verdadeiro cristianismo do falso cristianismo. Quer queira ou quer não, nós sabemos que existe um falso cristianismo sendo pregado. Existe um evangelho, um cristianismo liberal, que nega muitas coisas que nós acreditamos na fé. Existe um cristianismo que só se preocupa com a questão social. Existe um cristianismo que ele é antropocêntrico, ou seja, ele é humanista. Ele tem olhado mais para o homem do que para responder essa pergunta: quem é Jesus? Separando então aqueles que verdadeiramente leem a Bíblia e têm uma iluminação, que no decorrer da pregação nós vamos falar sobre a revelação, uma revelação geral e uma revelação especial. Nos tempos de hoje, nós somos levados muitas vezes, ou influenciados pelo menos, a buscarmos a felicidade. E muitas vezes, as pessoas vão dar receitas para nós, de que a felicidade vai ser o seu autoconhecimento. E para isso, pessoas vão dizer para você que você precisa de terapia. Outros vão dizer para você que você precisa do psicólogo. Outros vão dizer para você que você precisa de um novo amor. Cada pessoa aqui, se eu perguntar, pode dar uma resposta diferente de quem é Jesus ou do que precisa para ser feliz. Não estou indo contra a terapia, a psicologia ou esses conselhos. Mas estas coisas, o que eu quero dizer é que elas são secundárias. E esta pergunta, quem é Jesus, é primária. Ela vem em primeiro lugar e ela vem antes de todas as coisas. Antes mesmo de você perguntar: quem sou eu? Filósofos vão dizer para você que essa é a pergunta mais importante: quem sou eu e para onde vou? Mas para você responder essa pergunta, quem é você, para onde você vai, por mais que ela seja importantíssima, é essencial, é crucial, mas ela ainda está em segundo plano. Porque se você não conhecer Jesus primeiro, você nem sabe de verdade quem é você, e nem para onde você vai. Eu quero usar então um pouco do meu tempo focando nessa pergunta crucial. Porque essa passagem que nós acabamos de ler, é uma passagem que pode nos constranger, que pode nos colocar à prova, assim como Jesus estava colocando os seus discípulos à prova. Não foi uma pergunta qualquer. Uma coisa interessante para a gente perguntar ao texto, ou se perguntar também, é uma curiosidade essa. Os mestres daquela época, eles não faziam pergunta aos discípulos, era o contrário. Talvez se você assistir filmes das antiguidades e ver que discípulos, eles iam atrás de perguntar para os seus mestres. Se você olhar até para a cultura asiática também, mas um pouco mais afastada, chinesa, japonesa, as pessoas procuram um mestre. Sempre foi assim. E eles faziam perguntas para o mestre: mestre, o que é isso? Mestre, como fazer isso? Mestre, mas aqui não, aqui o mestre faz a pergunta. Aqui é o mestre que está provando o coração daqueles que já estão caminhando com ele há cerca de 2 anos e meio. Pessoas que já deveriam conhecer ele. Talvez você não tenha 2 anos e meio de caminhada. Talvez você tenha alguns meses. Talvez você nem caminhe ainda com Jesus. Ou talvez você caminha há 10 anos, 20 anos, mas essa pergunta é para você também. Você sabe responder essa pergunta? Com certeza, com convicção? Se alguém te perguntar quem é Jesus, você sabe responder essa pergunta? Jesus então aqui, ele estava tentando fazer com que esses discípulos respondessem de forma correta, e que eles pudessem, então, ter essa convicção no coração. Versículo 27.
Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Essa aldeia aqui, para quem não se localiza muito, antes um pouquinho, Jesus estava, antes de ir aqui para essa Cesareia de Filipe, ele estava em Betsaida, cerca de 35 a 40 quilômetros, então era uma viagem de um dia a pé. E nesse caminho, Jesus então indaga eles. Mas tem uma questão interessante aqui, que às vezes sai algumas confusões por aí. Por exemplo, aqui, quem dizem os homens que eu sou? Para nós que caminhamos já há muito tempo com Cristo, nós sabemos que Jesus jamais estaria menosprezando o ser humano e se considerando, eu sou Deus, vocês são menores. Mas alguns até, não sei se vocês acreditam, mas é verdade. Tem alguns que até falam, olha, aqui Jesus estava sendo tão orgulhoso, querendo mostrar que ele era Deus, e menosprezando quem os homens dizem que eu sou. Mas não é isso. Aqui, na verdade, Jesus está se mencionando a população que muitas vezes estava o seguindo, o apertando, indo de um lado para o outro, tentando buscá-lo. Então, na verdade, é a multidão no geral, é o povo, são as pessoas. E ele pergunta, então, para essas pessoas, quem, para os discípulos, quem essa população, quem esse povo tem dito a meu respeito? O que o povo tem comentado? O que vocês têm escutado sobre mim? Uma curiosidade, antes de respondermos essa pergunta, é que esse lugar aqui, Cesareia de Filipe, geograficamente, ela era marcada por dois lugares bem importantes na Bíblia. Uma é que era praticamente ali próximo da nascente do Rio Jordão, e também pelo Monte Hermon. Ela ficava ali próximo das cidadelas, das aldeias de Betsaida, naquele caminho. Então, existiam algumas aldeias entre Betsaida e até Cesareia de Filipe. E esse nome, na verdade, Cesareia de Filipe, foi dado em homenagem ao imperador César Augusto. Foi Filipe, o tetrarca, que o fez, tá bom? Então, quando os discípulos tentam responder a essa pergunta, quem o povo, quem a multidão, quem as pessoas que têm nos arrodeado, nos cercado, quem eles têm dito que eu sou? Quem sou eu nos lábios deles? E aí, então, os discípulos tentam responder, dizendo, João Batista. A maioria tem crido que o Senhor é João Batista. E a pergunta que eu fiz essa pergunta para o texto, A gente ouve falar muito de Jesus, que Jesus, ele é amor. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Isso está errado? Não, não está errado. Mas se compararmos Jesus com João Batista e pegarmos só essas características, parece que não bate. Mas espera aí, como que confundir um homem que é amor, que perdoa pecados, com um homem que teve a cabeça decapitada? E eu fiquei me perguntando, por quê? E alguns comentaristas também dizem esse porquê. Porque, na verdade, Jesus tinha um poder sobrenatural, maravilhoso, que deixavam todos perplexos, ao ponto das pessoas pensarem, isso não é daqui dessa terra, não foi um homem normal, isso deve ser João Batista. João Batista ressuscitou, porque essas coisas miraculosas só se alguém ressuscitou. E quem que morreu recentemente? João Batista, ele ressuscitou. Mas será que é só isso que caracteriza a semelhança de Jesus, para que as pessoas cheguem a esse ponto de compará-lo, João Batista, com Jesus? Não, não é. E nós precisamos entender que a população ali, ela dizia assim,
ela queria a todo momento comparar Jesus com João Batista, mas se você ler em Marcos, capítulo 6, versículo 14, mostra que a população verdadeiramente estava confundindo Jesus com João Batista, e diz assim, ó: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então confundiam Jesus primeiro, porque havia um poder tremendo que eles não conseguiriam de maneira nenhuma descrever, a não ser falando: isso veio dos céus. João Batista ressuscitou. Isso tem que ser milagre. Para operar esses milagres, tem que ser alguém que ressuscitou. Mas não só o povo acreditava que Jesus ali era João Batista, mas também Herodes. E no versículo 16, na sequência aí de Marcos 6, diz assim: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Mas qual outras semelhanças que nós podemos ver entre Jesus e João Batista? Existia mesmo semelhanças para que a gente confundisse um homem que pregava duramente, que andava no deserto, que pregava contra Herodes, mostrando o pecado de Herodes, se relacionando com quem não deveria, e ele apontando o dedo, sem o medo de morrer? Tinha semelhança. Os dois, em primeiro lugar, pregavam uma mesma mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem de arrependimento. Os dois pregavam a mesma mensagem de arrependimento. Vou ler para vocês Marcos 1, versículo 4. Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos 1, 4. Mas e Jesus pregava também arrependimento? Sim, Marcos 1, 15. Diz assim: dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem dos dois era a mesma: arrependam-se. Vocês precisam se arrepender. Segundo ponto que os dois se assemelham: os dois eram evangelistas itinerantes. Tanto João Batista quanto Jesus, eles estavam sempre viajando, indo de uma rua a outra, de uma casa a outra, de um vilarejo a outra, de uma aldeia a outra, de uma cidade a outra. Inclusive, João Batista até mesmo fugiu de alguma maneira e aproveitou esse momento para pregar no deserto. As pessoas falam: mas no deserto não tem ninguém. Não é bem assim, as pessoas viajavam, tinham caminhos no deserto. Se ele quisesse se afastar, que ele saia do caminho. Mas existiam caminhos por ali. Então viajantes com certeza passariam, e João Batista estaria pregando para aqueles que passavam. Eles eram itinerantes, tanto Jesus quanto João Batista. Por muitas vezes, ambos viajavam e não deixavam de falar, de pregar, de ensinar a respeito do reino de Deus. E, principalmente, arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. O reino de Deus está próximo. Terceiro ponto, que os dois se assemelham muito. Os dois eram retos e diretos em suas pregações. O que eu quero dizer com isso? Eles eram duros, não faziam muitos rodeios quando tinha que confrontar, quando tinham que falar a verdade. Muitas vezes nós fazemos um rodeio tão grande para falar a verdade de Jesus, e a gente pensa: eu vou ser duro demais. Mas se você for como eles, duro, levando a verdade e levando a esperança, muitos vão te ouvir. E isso vai ser muito produtivo para o reino de Deus. Vamos ver João Batista em Mateus 3:7. Abra sua Bíblia aí, Mateus 3:7.
Eu esqueci de falar para vocês deixar a Bíblia aberta, porque eu trouxe muitas referências. Então a gente vai ler várias referências bíblicas aqui. Fica bem atento aí para a gente ir rapidinho para elas. Mateus 3,7 diz assim, então. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não parece uma pregação muito agradável. Jesus também era duro, principalmente com os escribas e fariseus. Mateus 23:13. Mateus 23:13 diz assim. Vou esperar vocês. Mateus 23:13. Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino de Deus, o reino dos céus, diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus chama eles de hipócritas. Você acha que é uma mensagem fácil de ouvir? Alguém te chamar de falso, de duas caras? De mentiroso? Jesus está falando isso para eles. Seus hipócritas, vocês estão usando máscaras. Mas os dois tinham também o mesmo tom profético. Tanto Jesus quanto João Batista, mesmo sendo duro com as mensagens, eles traziam direção e davam uma certa esperança. Essa eu vou ler rapidamente, para a gente não tomar muito tempo. Mateus 3, versículo 2, João Batista diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O arrependimento, então, vem ligado a uma certa esperança. Qual é a esperança? O reino de Deus está próximo. Arrependa-se, o reino de Deus está próximo. Por mais que elas fossem duras e difíceis de ouvir, eram provocadoras, alarmantes, mas elas continham esperança para aqueles que se arrependiam e se voltavam e buscavam então a Jesus, buscar conhecer mais de Jesus, ter comunhão com Ele. Jesus foi duro? Sim, tanto é que ele foi confundido com João Batista. Olhem esses exemplos aqui. Mateus 11:21 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinzas. E no versículo 23 ele continua: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Jesus aqui, aparentemente, na minha opinião, eu creio que todos vocês podem concordar, ele está sendo mais duro ainda do que João Batista. Porque Jesus fala para eles aqui, principalmente em Cafarnaum: vocês vão se levantar, vocês estão se achando os melhores? Vocês acham que por causa da riqueza, do conhecimento de vocês, vocês vão chegar até o céu? Jesus disse para eles: vocês descerão até o inferno. Vocês conheciam esse Jesus? Esse é o Jesus da Bíblia, um Jesus duro, um Jesus duríssimo, um Jesus verdadeiro, que aqueles que estão contra o Pai dele, e estão contra a implantação do reino na terra, ao crescimento e expansão do Evangelho, Jesus era duríssimo. Quem mais que nós vemos aí,
que eles estavam confundindo Jesus? Elias. Porque outros disseram, alguns pensam que o Senhor é Elias. Com certeza havia muitas características que podiam fazer com que nós pensássemos que Jesus era Elias. Uma delas é uma profecia que está lá em Malaquias 4:5. Abra aí para você conferir comigo. Malaquias 4:5. É o último livro do Antigo Testamento. Antes de Mateus. Malaquias 4:5. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Elias não foi decapitado, mas Elias subiu aos céus em uma carruagem de fogo, e eles não conseguiriam dizer, olha, ele morreu. Não. Então eles também não poderiam dizer, olha, ressuscitou. Então eles poderiam falar, é a segunda vinda de Elias, ou seja, é a profecia de Malaquias. Porque para fazer essas coisas, que coisas? Jesus estava curando o enfermo, Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava mostrando o seu poder sobre as forças da natureza, acalmando tempestade, fazendo com que o mar e o vento se silenciem, se acalmem. Jesus estava perdoando pecados. Então os dois, eles tinham uma mensagem de fogo. Eles fizeram muitos milagres. Fábio, como assim eles tinham uma mensagem de fogo? Essa é uma expressão para dizer, porque na verdade Elias fez um milagre. Fez um milagre em orar, lutar ali contra aqueles profetas de Baal. E uma curiosidade, essa região de Cesareia de Filipe foi um dos lugares onde o primeiro altar a Baal foi criado. Então Jesus estava numa região onde Baal era muito adorado. Em 1 Reis 18:38, então Elias vive esse momento e acontece que o fogo cai do céu. Caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. E quem conhece essa passagem sabe que foi jogado água várias vezes ali, repetidamente. O lugar estava totalmente encharcado, não era nem úmido, era encharcado. Mas o poder de Deus caiu sobre aquele lugar como fogo, e esse fogo então consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava no rego. Jesus fez muitos milagres também. Temos visto e ouvido estas coisas nas pregações todos os domingos. E Jesus também tem uma mensagem de fogo. Para quem não acredita, abra em Lucas 12:49. E eu vou ler, porque senão meu tempo vai acabar. Lucas 12, do 49 ao 53. Se você trouxe o caderno, anote, leia novamente em casa. Porque Jesus disse assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que eu já tivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para trazer a paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus não veio trazer só beijos e abraços e o amor. Ele veio trazer uma certa divisão, como se fosse joio e trigo. Só que naquele tempo ali, bem presente, ele tinha que fazer uma diferenciação daqueles que era contra ele
contra a expansão do seu reino, contra o seu pai, aqueles que blasfemavam contra o Espírito Santo, para fazer com que eles entendessem que essa mensagem era dura e era divisória. E que aqueles que não criam, não importando se fosse pai, mãe, irmão, ele estava dizendo: vocês serão separados. Vai haver diferença entre vocês. Os dois também eram itinerantes. Elias também viajava muito. 1 Reis 17, do 2 ao 5, diz assim: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o outro lado oriental e esconde-te junto a torrentes de Querite, fronteira do Jordão. 17:9, 1 Reis 17:9, dispõe-te e vai-te a Serepta. Ou seja, Elias também era itinerante. E já vimos que Jesus era itinerante. Uma outra semelhança, os dois confrontavam a idolatria em Israel. Esse momento que a gente acabou de ler, sobre a história de Elias, consumindo ali o fogo, consumindo todo o sacrifício, Elias estava lutando contra profetas de Baal. E ele faz uma pergunta no versículo 2 do capítulo 18. E essa é uma pergunta que devemos fazer. Elias disse assim: chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondia. Mas Jesus está esperando uma resposta sua. Naquele tempo, talvez não responderam. Mas se Jesus é Deus, segue Ele. Se Baal, ou Mamon, o Deus do dinheiro, ou a deusa do prazer, ou Deus da prosperidade, porque Baal era um Deus que eles adoravam ali, porque trazia para ele prosperidade. Tinha Deus da agricultura, e tinha todos esses deuses que você imaginar. E o que Elias estava fazendo era o seguinte: vocês querem seguir a Baal? Segue. Mas não ficam duvidosos. Porque se o Senhor é Deus, se Jesus é Deus, segue Jesus. Também confrontavam, então, ambos a idolatria. E Jesus confrontou várias vezes a idolatria dos hipócritas, dos fariseus, dos escribas. Vou ler aqui para vocês rapidamente, Mateus 23, 13. Jesus pronuncia vários ais contra os escribas, fariseus, denunciando a sua hipocrisia. Jesus repreende, então, os fariseus por colocarem tradições acima dos mandamentos divinos, em Marcos 7, do 1 ao 23. Jesus também, em Lucas 11, do 37 ao 54, ele mostra que ele está realmente preocupado com o comportamento deles em relação à aparência, porque eles se preocupavam mais com a aparência do que com a lei. João 8, do 1 ao 11, Jesus também adverte eles com a importância de ter misericórdia e perdão ao invés de juízo. E tem mais um outro que eles confundiam, que seria um dos profetas, que na verdade em Mateus 16, a gente pode ver que ele menciona o nome desse profeta, que é Jeremias. E Jeremias, no capítulo 7, ele adverte o povo para que esse povo conserte o caminho. E ele diz assim, em 7, versículo 3, Jeremias capítulo 7, versículo 3, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Ou seja, você precisa consertar a sua vida, você precisa ter um conserto com Deus, você precisa andar em retidão, você precisa ser justo, você precisa falar retamente, você precisa ser santo. Jeremias também confrontava os profetas do seu tempo, e os profetas, se você vê aí, são hoje aqueles que se dizem pastores,
os falsos que se dizem pastores. Em Jeremias 23, 1, ele diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ou seja, ele confrontava a liderança que era má, que pervertia a palavra, que professava ali, né, fazia profecias, que ia tudo ficar bem, vai ficar tudo bem, vocês estão maravilhosamente bem, não se preocupe, porque Israel sempre derrotou os seus inimigos, né? As pessoas estão dizendo. Não, muitas vezes Israel perdeu as vitórias ali, perdeu batalhas. Israel, algumas vezes, ela perdeu ainda com o propósito de serem disciplinados. O povo todo recebeu uma disciplina de Deus, para que se aproximassem de Deus. E nesse caso, foi esse. Jeremias falava para esse povo que eles precisavam se arrepender, se voltarem para Deus e não levar em conta esses profetas falsos que ficam tentando amassagear o nosso ego. E Jeremias também podia ser mal compreendido, e Jesus podia se passar ali por Jeremias, porque havia uma outra semelhança. E Jeremias, em capítulo 31, versículo 31, mostra uma certa esperança, que ele diz assim: eis aí vem dias o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tudo isso, gente, é para a gente pensar, que o mundo aí fora, eles podem estar completamente enganados, duvidosos, perdidos em relação a quem é Jesus. Se nós pegarmos aqui dentro da igreja, se nós pegarmos um carro e sairmos pelas ruas, formos fazer um evangelismo, ou formos batendo de porta em porta, ou de cidade em cidade, se você perguntar para alguém, quem é Jesus? Você vai encontrar muitas respostas. Vão confundir Jesus com um grande profeta, assim como os muçulmanos. Foi um grande profeta, um grande sábio, um homem inteligentíssimo. Devemos sim seguir os conselhos dele, mas só homem. E se nós olharmos para a população que nos cerca, e perguntarmos quem é Jesus, encontraremos muitas respostas, mas será que na multidão encontraremos a resposta certa? Será mesmo que a voz do povo é a voz de Deus? Ou a gente já aprendeu nas Escrituras e por meio dessa leitura hoje que o povo estava totalmente equivocado? Mas, versículo 29, esse é o ponto principal para nós hoje. Então, lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, como líder de todos aqueles que ali estavam, seus discípulos, ele foi o primeiro nas Escrituras a chamar Jesus de o Cristo. Ele foi o primeiro a dar essa resposta assertiva. Antes dele vieram outros, como João Batista, em João 1:29, que diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É semelhante? Também João Batista disse, no capítulo 1, versículo 34, pois eu de fato vi e tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Outros também, antes de Pedro, deram um testemunho, e estes são demônios. Em Marcos 5:7, quando os demônios, exclamando em alta voz, disseram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Até mesmo os demônios sabem que Jesus é. O centurião, assim que Jesus então morreu, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, em Mateus 27:54, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E Pedro responde o que, gente? Tu és
o Cristo. E qual é o significado da palavra Cristo? Porque essa é a resposta correta. E a gente precisa aprofundar nessa mensagem. O que é Cristo para nós? Estamos brincando de ser cristãos? Quem é Cristo para nós? Cristo no latim significa Cristo, que é derivado do grego Christos, que significa ungido. E no hebraico significa Mashiach, que significa Messias. Na tradição judaica, então, esse nome era o nome mais aguardado por aquele povo, que estava vivendo da idolatria. E é por isso que Israel não reconheceu Jesus como o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que viria para cumprir várias profecias do Antigo Testamento. Mas para nós, que alegria é termos Jesus Cristo em nosso coração. Que alegria é para nós confessarmos: eu tenho a Cristo. Cristo vive em mim. Você precisa se alegrar se você conhece a Cristo. Se você não conhece a Cristo, você precisa conhecer hoje à noite. Então quem é o Cristo? Esse Cristo, ele é o ungido, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o bom pastor, o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a videira verdadeira, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o Filho do homem, o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, o justo juiz, o altíssimo, o noivo, o consolador, o princípio da criação, o santo e verdadeiro, o autor da vida, o Senhor nossa justiça, o varão de dores, o servo sofredor, o verbo encarnado. Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã, a testemunha fiel e verdadeira, o Redentor, o autor e consumador da fé, o Deus conosco, o manso e humilde de coração, o Salvador da nossa alma. Onipotente, onisciente, onipresente, Ele é Yahvé, Yahweh, é o nome divino revelado a Moisés. E o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo, em João 8,58, Ele respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o grande eu sou. Jesus Cristo é Deus, o grande eu sou, e vive em nós. Ele é um Espírito que habita no meio de nós. Todo o Antigo Testamento apontava para Ele. Para Ele quem? Para Jesus, 100% homem, 100% Deus. Em Mateus 16, continua um pouco logo após Pedro responder: tu és o Cristo. E ele responde: o Filho do Deus vivo. Ou seja, o nosso Deus, nosso Cristo não está morto, Ele vive. Que confissão é essa? Essa precisa ser a nossa confissão hoje e sempre. Mas lembre-se, sua confissão jamais vai ser maior do que o objeto da fé, que é o próprio Cristo. E existem dois tipos de revelações para explicar para nós como que Pedro conseguiu acertar acertar no ponto crucial, no ponto que divide nossas vidas, no ponto que faz diferenciação daquele que ama a Deus e daquele que odeia. Primeiro, uma revelação externa,
ou comum, mas eu quero explicar aqui que antes não estou falando somente das forças da natureza, mas é como se ficasse superficialmente, somente nos pensamentos, mais vagos, que daqui a pouco você esquece. Então ela é uma revelação comum, superficial. É uma mente iluminada, sim. Alguém que tem sabedoria, alguém que sabe ler, e lê as Escrituras, que é chamada de revelação especial. Mas é muito superficial. Não chegou ainda no ponto de estar enraizada no seu coração. Mas Pedro não ficou só nessa revelação, conhecimento. Não só porque ele viveu, caminhou ali, não. A gente precisa entender que houve algo sobrenatural ali. E ela é chamada de revelação especial. É como se as Escrituras, por meio do Espírito, fossem cravadas no coração de Pedro. E essa revelação especial, ela só acontece por meio do Espírito. Esse que nós desfrutamos muito no período de acampamento e que conhecemos muito no período que estivemos ali, conhecendo mais do Espírito. Porque é o Espírito que vem e testifica. Porque muitos de vocês talvez conhecem ateus que leem as Escrituras, que é a revelação especial de Deus. Eles leem as Escrituras. Talvez você conhece homens grandiosos, poderosos, políticos, homens sábios, filósofos, eles leem a revelação especial, mas elas continuam não sendo nada especial para eles. As Escrituras, a Bíblia, continua sendo para eles uma Bíblia aberta num quarto escuro, aonde eles não enxergam nada. E o que eu e você dependemos, precisamos, é da iluminação do Espírito Santo. Precisamos estudar a palavra. Precisamos orar pedindo essa iluminação. Precisamos pedir que Deus se revele no nosso coração. Mateus 16, 17 confirma isso para nós. Diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te o revelaram, mas meu Pai que estás no céu. O Pai revelou quem era Jesus a Pedro. Por meio de quem? Por meio do Espírito, do poder do Espírito. Precisamos orar a Deus Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito nos ensine, nos ilumine, e que nós possamos dar essa resposta certeira e sábia àqueles que nos perguntarem a razão da nossa fé. Versículo 30, caminhando para o final. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Como assim? Depois de tão grande revelação, depois de nós aprendermos quem é Jesus, quem é esse Cristo maravilhoso, agora a gente não pode pregar? Não, gente, nós podemos pregar. Aqui é um momento específico. Jesus não queria que eles falassem isso, porque aquele povo incrédulo queria levantar Jesus como rei, que viesse então derrotar Roma, que viesse tirar eles daquele momento de opressão, mas Jesus tinha algo especial. Jesus queria morrer para salvar a alma deles, e Jesus morreu para salvar a nossa alma. E nós precisamos confessar o Senhor Jesus como o Cristo. E nós aprendemos hoje que esse Cristo, Ele é libertador. Pergunta para nós encerrarmos: quem é Jesus para você? Você é um cristão verdadeiro que acredita em Jesus?
como o Cristo? Ou você acredita em Jesus como a população ao nosso redor, o povo, os ateus, os incrédulos, os gnósticos que pensam que é pela muita sabedoria, pelo muito ler e estudar? Gente, leia, 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 mas não pense que é a sua própria sabedoria que vai te salvar. Se você não for iluminado pelo Espírito Santo, e se o Pai não fizer assim como fez com Pedro, de colocar no coração nosso, meu e teu, assim como fez no coração de Pedro, quem é Jesus, você vai sair daqui, mesmo depois dessa pregação, não sabendo quem é Cristo. Renda-se então a Ele. Aplique na sua vida oração. Aplique na sua vida leitura da palavra. Tenha comunhão com os irmãos. Se humilhe, aprenda com as pessoas que estão à sua volta. Se renda a esse Jesus. Se renda ao poder do Espírito Santo que te constrange quando você peca. Renda-se ao Senhor Jesus hoje à noite.